Aqui uma questão de 2020, da teórico-prática. A síndrome de Marfan é importante causa de alterações oculares. Assinale a alternativa correta em relação a esta doença. Tem herança autossômica recessiva. Letra B, está associada a alta hipermetropia e aumento do risco de descolamento de retina. A subluxação do cristalino ocorre pela falta de cisteína, que é importante no desenvolvimento das fibras onulares. A ectopia lentes ocorre entre 50% a 80% dos casos e a subluxação do cristalino tende a ser bilateral, simétrica, usualmente temporal superior. Então, na síndrome de Marfan, a alteração ocular ela não é caracteristicamente autossômica recessiva, ela é autossômica dominante. Essa questão B, essa alternativa B está errada, porque não é uma alta hipermetropia, é uma alta miopia, que é caracteristicamente associada a Marfan pela subluxação do cristalino. Existe um aumento do risco de descolamento de retina, então é importante que esse paciente saiba que ele precisa fazer um mapeamento de retina anual, independente se ele for operado ou não, esse risco de descolamento de retina existe e aumenta com a idade. Letra C, a subluxação do cristalino ocorre pela falta de cisteína. Não é cisteína, é fibrilina, então é uma dos componentes muito importantes em relação à zônula. E aí a letra D, a ectopia lentes ocorre entre 50% e 80% dos casos. Muitas fontes dizem aí mais perto de 80%, mas alguns trabalhos devem ter dito aí entre 50% e 80%. E a subluxação do cristalino tende a ser bilateral, sim, simétrica, sim, e usualmente temporal superior. Então, certo, realmente é essa letra D. Então, aqui uma questão de 2019. A alteração evidenciada na figura está classicamente relacionada a qual das condições abaixo? Considere que o paciente não está sob efeito de nenhuma droga. Então, ele botou essa frase aqui, considere que o paciente não está sob efeito de nenhuma droga, porque você poderia se confundir achando que isso poderia ser uma midríase importante, mas ele já disse que não existe nenhuma droga aí dilatando o paciente, fazendo qualquer coisa. Então, você já sabe que essa íris não é normal, que você tem um paciente que aqui a imagem da íris está bem na periferia. Então, esse é um paciente com aniridia. Preste atenção como o cristalino dele vai até lá, realmente, perto do equador do olho, vamos dizer assim, perto do limbo. Não é equador do olho, mas do limbo. Então, é um paciente que não tem microesferofacia, ele realmente só tem o achado de aniridia. E aí, essa alteração evidenciada aniridia está classicamente relacionada com o tumor de Wilms, lembrando que nos casos esporádicos, certo, de aniridia, certo? Então, aqui, uma outra pergunta que caiu na prova teórica prática 2020, sobre a figura abaixo, é correto afirmar que... Então, aqui a gente vê uma catarata sutural e com essas opacificações difusas, certo? É um quadro de herança ligado ao X. Letra B, é um quadro exclusivo de catarata lamelar, sendo a mais comum das cataratas na infância. É uma típica catarata do núcleo fetal, que geralmente não leva a baixa de visão na infância. Ou letra D, a facectomia precoce, sem implante de lente intraocular, é obrigatória nesses casos, para se evitar a ambliopia. Já boto meu protesto. Eu protestei só em duas questões do CBO que eu vi em relação a esse tema. Uma delas é essa, porque eu acho que algumas palavras aqui induzem muito ao erro, e essa foto especificamente, você tem a sensação, isso provavelmente é uma foto em adulto, porque você tem uma sensação de que existe nucleosclerose aqui também associada, tá? Não é só aquela sutural, aquela catarata sutural que grande maioria de vocês já deve ter visto, você tem o cristalino completamente transparente e só a opacidade na sutura, às vezes tem até esses pontos de fibrose, fibrose não, de opacificação de cristalino, mais difusos, e a opacificação na sutura não tem opacificação de cristalino em si, de nucleosclerose, certo? Então, quando eu vi essa questão por exclusão, se acerta, tá? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Então, em relação à catarata sutural, ela não é tipicamente associada à herança ligada ao X. Letra B, é um quadro exclusivo de catarata lamelar. Lembra que catarata lamelar é aquela catarata em que você tem um núcleo fetal, embrionário, completamente transparente, uma camada de opacificação e córtex transparente. Então, não tem nada a ver com essa foto, certo? Porém, a segunda parte
dessa afirmativa está correta. Então, a catarata lamelar, dentre as zonulares, é o que o livro do CBO, pelo menos, considera como a mais comum. Então, lembra que eu falei que das cataratas pediátricas, a mais comum, considerada pelos livros, é a zonular. Dentre as zonulares, a lamelar é que é considerada a mais comum de todas, certo? Então, essa segunda parte da afirmativa estaria correta. Letra C, é uma típica catarata do núcleo fetal que geralmente não leva à baixa da visão na infância. Quando você fala catarata do núcleo fetal, você remete automaticamente a ser uma catarata nuclear, que não é essa imagem. A imagem da catarata nuclear é essa daqui, certo? Então, essa é a resposta dessa questão, mas ela induz ao erro, porque uma pessoa que lê rápido provavelmente pode cortar isso daqui dizendo, isso não tem nada a ver com a imagem de catarata nuclear. Mas o que ele quis dizer aqui é que essa é uma catarata que envolve o núcleo fetal. A parte do cristalino, realmente as suturas estão no núcleo fetal, entendeu? E geralmente a catarata sutural não leva à baixa de visão, porém, nessa foto específica, você poderia entender que esse paciente tem uma limitação de visão, sim, porque você consegue ver pela cor da catarata que existe aí uma nucleosclerose, sim. Porém, quando você vai para a letra D, também está completamente errado. Então, a menos mal seria C. A fasectomia precoce sem implante de lente intraocular é obrigatória nesses casos para se evitar ambliopia. Obrigatória é uma palavra bem forte, né? E sem implante de lente intraocular, a gente vai falar daqui a pouco em relação a isso, mas assim, é uma afirmativa que está bem, ou é 8 ou 80, você tem que operar de todo jeito e precoce para evitar a ambliopia, então você excluiria isso. Na hora da prova, não adianta brigar com quem fez essa questão, é realmente quando se deparar, que vai ter, com certeza, na prova de todos vocês, algumas questões em que você vê que não está completamente certa, mas você escolhe a menos errada, vamos dizer assim. Então, seria a letra C. É uma típica catarata do núcleo fetal, ela é sutural, não tem nada a ver com catarata nuclear, mas, enfim, a sutura está no núcleo, que geralmente não leva a baixa de visão na infância. Ok.